Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra, um estudo de toda a Bíblia. Esse estudo já nos trouxe aos profetas do Velho Testamento e chegamos ao livro de Oséias, dentro de uma nova divisão da literatura profética. Os próximos 12 livros que estudaremos a partir do livro de Oséias são denominados profetas menores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são chamados de profetas maiores. De Oséias a Malaquias, temos a divisão dos profetas menores. Na verdade, essa nomenclatura não é muito feliz, porque dá a impressão de que esses 12 profetas são inferiores aos outros que já estudamos. Os chamados profetas maiores receberam este nome porque seus livros são longos, e os profetas menores porque seus livros são menores. Se voltarmos no tempo dos dias do cânon hebreu, descobriremos que esses livros receberam um outro nome. Isaías, Jeremias e Ezequiel foram chamados de os primeiros profetas. Os outros profetas de Oséias até Malaquias foram chamados de os últimos profetas. Sabe, eu acho esses títulos melhores, porque não denotam uma questão de inferioridade. Todos esses profetas são muito importantes. Os livros dos profetas menores foram todos organizados em uma só unidade, e muitas vezes estudiosos referiam-se a eles como os 12. Eu gosto mais deste nome. Eles foram mantidos em uma unidade para que nenhum deles se perdesse, pois eram considerados de grande valor. Gostaria de enfatizar logo no início do estudo que não há nada de inferior nos livros dos profetas menores. Talvez até esses profetas tenham sido profetas mais importantes, porque conseguiram sintetizar melhor a verdade. Sabe, e eles foram capazes de dizer o que precisavam com menos palavras. O primeiro dos 12 profetas a aparecer é Oséias. Oséias é o profeta do amor de Deus. Ele teve uma experiência muito forte. Deus lhe apareceu e disse: case-se com uma prostituta. O nome da prostituta era Gomer. Deus disse: eu quero que você se case com Gomer, que a ame e a trate como se ela fosse a melhor e mais temente mulher do mundo. Oséias não entendeu nada, mas sabia que Deus o estava mandando fazer aquilo e por isso fez. Depois de ter se casado com Gomer e de tê-la amado com um amor incondicional, como o amor que Deus tem por nós, Gomer voltou à sua antiga vida nos bordéis, aos seus amantes. Isso deixa Oséias arrasado, com o coração muito ferido e caído diante de Deus. Depois de algum tempo, Deus diz a ele: Oséias, agora quero que você encontre Gomer e a traga de volta. Coloque-a numa casa provisória por algum tempo para você ter certeza que ela não tem nenhuma doença. Depois disso, leve-a de volta para casa. A essa altura, esse casal já tinha filhos. Deus disse: traga Gomer de volta para você e para seus filhos e trate-a como se ela fosse a mulher mais temente a Deus do mundo. Outra vez Oséias ficou sem entender. Mas mesmo assim ele procurou, encontrou Gomer e a trouxe para casa, porque tinha certeza de que era Deus quem estava mandando levá-la de volta para casa. Depois de passar por essa experiência, Oséias foi comissionado por Deus para ser o profeta do amor de Deus. Oséias e Amós foram os únicos profetas que pregaram para os israelitas do Reino do Norte. Todos os outros profetas ministraram principalmente para Judá, o Reino do Sul. Jonas ministrou para o povo de Nínive, que era a capital dos inimigos do Reino do Norte. Na verdade, Jonas não ministrou nem para o Reino do Norte e nem para o Sul. Amós viveu no Reino do Sul quando ainda não era profeta. Quando ele foi chamado para ser profeta, trabalhava como colhedor de figos e como pastor. Mas ele ouviu um chamado de Deus para ir e pregar profecias bombásticas no Reino do Norte.
Várias vezes as autoridades religiosas pediram que ele voltasse para casa e cuidasse de sua vida. Oséias viveu no Reino do Norte e deve ter nascido lá. Ele era o Jeremias do Reino do Norte e precedeu o cativeiro do Reino do Norte pelos assírios. A mensagem que Oséias pregava no Reino do Norte era sobre o amor de Deus. Apesar de eu ter uma biblioteca bem extensa, nenhum dos livros é dedicado ao amor de Deus, sabe? Quantos livros você já leu sobre o amor de Deus, hein? Eu acho que deveríamos ter muitos livros sobre o amor de Deus, porque ele é muito importante. O livro de Oséias fala do amor de Deus. Oséias pregou sobre o amor de Deus para o Reino do Norte quando o povo de Israel tinha se afastado de Deus e estava vivendo em todo tipo de pecado. Eles adoravam ídolos. Era um tempo terrível para o Reino do Norte, moral e espiritualmente. Oséias conseguiu prender a atenção do povo pregando sobre o amor de Deus, falando de sua própria história com Gomer. Ele contou como Gomer foi amada de maneira tão incondicional por causa do chamado de Deus. Ele contou que Gomer desprezou esse amor e voltou para sua antiga vida e para seus amantes. Ele também contou que Deus o mandou encontrar Gomer e amá-la novamente. Depois de ter contado sua própria história, Oséias pregou: é assim que Deus se sente em relação a vocês. Vocês fizeram com Deus o que Gomer fez para mim. É isso que acontece quando vocês adoram ídolos. A idolatria de vocês é um adultério espiritual, porque vocês não estão sendo fiéis. Quando vocês cometem imoralidade e entregam-se às coisas deste mundo, cometem adultério espiritual. Vocês fazem com Deus o que Gomer fez comigo. Essa foi a essência da mensagem de Oséias. A essência de sua mensagem estava focada no amor de Deus por Israel. Quando estudamos o livro de Lamentações, eu disse que apesar dos profetas do Velho Testamento serem conhecidos por suas pregações de tristeza e destruição, fogo e enxofre, eles também profetizaram uma mensagem de esperança. Agora que estamos estudando os 12 profetas menores, tenho o seguinte em mente: todos eles pregaram o amor de Deus. Todos pregaram o Deus que ama incondicionalmente. Lembre-se de Jeremias, sentado ali naquela gruta, escrevendo suas importantes revelações. Foi ali sentado naquela gruta que ele declarou: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Depois Jesus veio e foi crucificado exatamente naquele lugar onde Jeremias escreveu o livro de Lamentações. Jeremias e Oséias pregaram sobre o mesmo amor, e o mesmo amor que o apóstolo Paulo pregou em 1 Coríntios 13, quando disse que o amor de Deus é indestrutível porque é incondicional. Paulo diz que o amor de Deus é inspirador porque se você ama alguém como Oséias amou Gomer, esse amor vai produzir um tremendo impacto na vida desta pessoa. Você vai perceber que quando o assunto é o amor de Deus, o livro de Oséias é o livro. Na minha experiência de pastor, já aconselhei várias pessoas cujos cônjuges lhes foram infiéis. Às vezes é o homem que, como Oséias, está arrasado porque sua mulher foi infiel. Outras vezes é a esposa que está decepcionada com a infidelidade do marido. O que o cristão deve fazer quando isso acontece, hein? Como o pastor sempre diz que a vontade de Deus para o casamento é que ele seja baseado na exclusividade. Se o seu cônjuge não dá essa exclusividade a você, não ache que Deus queira que você continue nesse relacionamento. Ao mesmo tempo, sempre compartilhe com essa pessoa a história de Oséias e digo: talvez Deus tenha chamado você para ser um Oséias. Deus pode dar a você a graça que Ele deu a Oséias, para amar a pessoa que tem sido infiel a você com o amor que Oséias amou Gomer. Entretanto, acho que isso também é uma opção pessoal. A Bíblia não diz que um cristão deva viver com alguém que lhe é infiel. Às vezes um homem ou uma mulher sente o chamado para amar com o amor que Oséias amou Gomer, esse mesmo amor, né? E às vezes realmente alguém é chamado para amar com esse amor. O amor de Oséias por Gomer é um exemplo muito bonito para aqueles que estão vivendo uma situação de infidelidade. Nem todo mundo consegue ter o amor que Oséias tinha por Gomer. Ela era infiel, mas ele a amava e vivia com ela. Mas era o amor de Deus que estava em Oséias, surtindo esse efeito tão especial.
Enquanto você faz esse estudo da Bíblia, observe como Deus sempre preparou e deu as qualidades necessárias para que seus servos exercessem o ministério para o qual ele os tinha chamado. Se Deus precisava que seu povo fosse pastoreado, que tipo de pessoa ele chamava para ser o pastor espiritual do povo? Deus chamava homens como Moisés, Davi, Amós, que eram pastores. No Novo Testamento vemos que Deus precisava de homens, de pescadores, exatamente de pescadores de homens. Aí quem ele chamou? Pescadores, porque eles entenderiam o que significava exatamente pescar homens. Deus dá a seus líderes uma vivência na área para a qual são chamados. Isso torna a mensagem do líder muito mais verdadeira. A verdadeira experiência de Oséias fez sua pregação muito autêntica. Quando ele pregou sobre o amor de Deus, já tinha vivido na própria carne aquele amor. Não sei se você já leu essa frase que foi copiada das paredes de um quarto de um hospital psiquiátrico. Esse quarto tinha sido ocupado por um psicótico. Diz assim: o amor de Deus é muito maior do que a palavra ou a caneta possam expressar. O amor de Deus vai além da mais distante estrela ou do mais profundo abismo. Ainda que pudéssemos encher com a tinta que enche os oceanos e os céus fossem um pergaminho, e se toda a pena sobre a terra se prestasse a escrever e todo homem se tornasse um escritor a registrar o amor de Deus, o oceano secaria e o pergaminho se estenderia até o céu dos céus. E o poema continua: o amor de Deus rico e puro, impossível de ser medido, incomparavelmente forte. Cantem todos os santos e anjos. O amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus não é somente uma canção de santos e anjos. Ele é a canção de Oséias. Durante o estudo do livro de Oséias, vamos perceber que ele foi um grande pregador. A mensagem principal do livro de Oséias é o amor de Deus, mas não é a única. Vamos ver alguns trechos dos sermões de Oséias que nos ajudarão a compreender quais foram as condições políticas e espirituais que resultaram no clima moral no qual Oséias pregou. Esses sermões demonstram as qualidades de Oséias como pregador. Esses antigos profetas eram muito transparentes e a pregação deles franca e corajosa. Eles eram grandes comunicadores. Às vezes seus sermões são de representação simbólica, como os de Jeremias e Ezequiel. Com um estilo ou outro, os profetas conquistavam a atenção do povo. Mas o nosso tempo acabou hoje. Vamos continuar a falar de Oséias no próximo programa. Tenho certeza que você será muito abençoado com esse estudo. Esteja conosco no próximo encontro com a palavra. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, pastor Edson Bruno. Que bênção ter você conosco hoje. Pegue sua Bíblia, acomode-se e ouça. Quando Oséias pregava seus sermões tão corajosos e importantes, num tempo em que a idolatria era o grande pecado do povo do Reino do Norte, e além da idolatria, o povo de Israel também vivia na imoralidade. Oséias foi muito direto quando pregou
Ele disse: os israelitas, mesmo quando acaba a bebida, continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Você é bem-vindo para mais um encontro com a palavra. Em nosso último programa, fizemos uma introdução ao estudo do profeta Oséias. Ouça como Oséias pregava. O mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria, a capital de Israel, ficam revelados, pois praticam o engano. Ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas. São todos adúlteros, queimando como um forno cujo fogo o padeiro não precisa atiçar. Todos eles se esquentam como um forno e devoram os seus governantes. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. O povo de Israel estava parecendo um bolo assado por fora e cru por dentro, ou seja, não prestava para nada. Conheço a história de um pastor que pastoreava uma igreja. Todo ano os membros se reuniam para se decidir se o pastor ia continuar ou não. Um dos líderes da igreja era o porta-voz. Decidimos que queremos o Senhor no próximo ano. O pastor disse: fico feliz em ouvir isso e ver que vocês estão satisfeitos com o meu trabalho. Ao que a liderança respondeu: nós não dissemos que gostamos do seu trabalho nem seu ministério, hein? Na verdade, alguns acham que a igreja nem precisa de pastor. Ter um pastor como o Senhor é nada, dá na mesma. Oséias falou a mesma coisa de Israel. Seu povo não vale nada. Ele sempre foi muito direto em suas pregações. Israel é devorado, agora está entre as nações como algo sem valor, foi para a Síria. O jumento selvagem mantém-se livre, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. A glória de Efraim lhe fugirá como o pássaro. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Essa última frase, usada hoje como ditado, veio de um dos sermões de Oséias. Você sabia? Estudando Oséias, descobrimos qual era o sentimento de Deus em relação aos reis. Toda a sua impiedade começou em Gilgal. Foi em Gilgal que o povo pediu um rei a Samuel. De fato, ali os odiei. Por causa dos seus pecados eu os expulsarei da minha terra. Não os amarei mais. Todos os seus líderes são rebeldes. Era assim que Deus se sentia em relação aos reis que Israel tinha escolhido. Vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano. Visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros, o fragor da batalha se levantará contra vocês de maneira que todas as suas fortalezas serão devastadas. Esse era um aviso do cativeiro pelos assírios. Oséias foi duro com os sacerdotes. Eles se alimentam do pecado do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Oséias, todos eles culparam os líderes espirituais de Israel pela decadência moral e espiritual do Reino do Norte. Além de todos os sermões de Oséias, seu livro também traz muitas ilustrações. Você observará a profecia que se revela por trás do seu simbolismo. Por exemplo, os nomes dos filhos que Oséias teve com Gomer têm significados importantes. O primeiro chamava-se Lo-Ruamá, que quer dizer, acabou a misericórdia. Isso significa que o cativeiro assírio estava vindo e Deus não mostraria misericórdia quando isto acontecesse. Lo-Amim significa não meu. Por causa do tipo de relacionamento que Oséias e Gomer tinham, ele não sabia se os filhos eram mesmo dele. Por isso Oséias chamou o segundo filho de Lo-Amim. Os estudiosos dizem que esses nomes trazem uma profecia. Lo-Amim refere-se a um período da história em que os judeus não serão mais o povo escolhido de Deus. É o que vemos hoje. Paulo refere-se a esse período nos capítulos de 9 a 11 de sua carta aos Romanos e explica que, devido ao fato do povo hebreu ter rejeitado a Deus, Deus se voltou para o povo gentil, que quer dizer, não judeu. Alguns chamam este tempo de o grande parêntese. Deus está castigando os judeus por terem se afastado dele, voltando-se para o povo gentil. Depois que Deus já tiver alcançado um número suficiente de gentios para castigar Israel, ele se voltará para Israel novamente, que será totalmente salvo. Todos os profetas que tratam deste assunto profetizam o retorno de Israel para Deus e de Deus para Israel.
Esse período de afastamento entre Deus e o povo de Israel é chamado por alguns estudiosos de tempo do Lo-Ami. Nos dias de hoje, Deus está falando Lo-Ami. Eles não são mais o povo de Deus, mas está aproximando-se o dia quando o povo judeu será novamente o povo de Deus. Preste atenção em mais esse grande sermão de Oséias. Não terei compaixão alguma, embora Efraim floresça entre os seus irmãos. Um vento oriental virá da parte do Senhor soprando desde o deserto. Sua fonte falhará e o seu poço secará. Todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. O povo de Samaria carregará sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Esse texto faz referência à conquista pela Síria. A conquista de Samaria e o cativeiro do povo pelos assírios seria o fim de tudo. Oséias profetizou que eles não retornariam do cativeiro e o povo do reino do norte nunca mais voltou. Junto com Paulo e outros profetas, Oséias também profetizou o retorno espiritual do povo de Deus nos últimos dias. Mesmo não falando sobre o retorno do reino do norte do cativeiro assírio em 70 anos, como aconteceu com o reino do sul, Oséias ainda tinha uma palavra de esperança para aquele povo. Todos estes profetas tinham uma mensagem de esperança. Mas para dar essa palavra de esperança, Oséias teve que falar dos últimos dias, sobre os dias em que haverá um retorno espiritual do povo de Israel para Deus. Este retorno ainda não aconteceu. Hoje, quando visitamos a Terra Santa, constatamos que o retorno geográfico do povo hebreu para sua terra já ocorreu, mas ainda não aconteceu o retorno espiritual. Isso ainda vai acontecer. Este retorno espiritual ainda está no futuro. Oséias pregou esta mensagem de esperança. Ele disse: naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. É claro que Oséias estava se referindo a um acontecimento dos últimos dias. Naquele dia eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Oséias estava profetizando o retorno espiritual do povo de Israel. Ele está profetizando sobre algo que ainda hoje não aconteceu. A volta do povo do reino do norte de Israel para Deus e Deus para o povo. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como a chuva de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Quando estudamos os 12 últimos profetas, descobrimos que todos eles previram o retorno espiritual e a restauração de Israel, mas muitas dessas profecias ainda não se cumpriram. Zacarias profetizou o dia em que o povo judeu terá grandes pregadores, como eles foram nos dias dos 12 profetas. Zacarias diz que está chegando o dia e que será como era antes. Ele profetiza que as pessoas pegarão um judeu pela roupa e lhe dirão, Deus está com você, e desejarão ouvir a palavra de Deus. Isso ainda não aconteceu. Quando Oséias fala da dor do seu coração, da dor do amor de Deus por Israel, ele fala assim, como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos dos outros, Israel? Meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Oséias chama o povo de volta para Deus. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Ele convoca o povo para se acertar com Deus. Semeiam a retidão para si, colham fruto da lealdade e façam sulcos no solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Quando o povo do reino do norte estava prestes a sofrer o castigo de Deus por meio do cativeiro assírio, Oséias diz a eles que Deus nunca quis que eles tivessem reis. Oséias os lembra que foram os reis que causaram tantos problemas. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. E agora,
Onde está o seu rei que havia de salvá-lo em todas as suas cidades? Aqui Deus diz que não queria rei para eles. Dei-lhe um rei na minha ira e o tirei na minha indignação. Às vezes Deus se refere a Israel como Efraim. A culpa de Efraim foi anotada, seus pecados são mantidos em registro. Chegam-lhe dores como as da mulher em trabalho de parto, mas é criança insensata. Quando chega a hora, não sai do ventre que a abriga. Esta ilustração da mulher em trabalho de parto é muito bonita e objetiva. Oséias estava dizendo que Deus queria que o povo se voltasse para ele, que se arrependesse para que ele pudesse restaurá-los espiritualmente. Mas eles foram como o bebê no útero da mulher, dizendo, não quero nascer. E por isso lutaram contra o parto e se recusaram a nascer. Esta é uma metáfora muito objetiva e clara. Imagine a situação. Uma criança no ventre de sua mãe que poderia nascer e experimentar a vida, mas essa criança não sabe como é o mundo lá fora. E ela não quer nascer. É assim que muitas pessoas estão espiritualmente, como um bebê no útero da mãe lutando contra a ideia de nascer. Depois de fazer todos esses sermões maravilhosos e principalmente de falar do amor de Deus, Oséias finaliza sua pregação dizendo, quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. No livro de Oséias temos uma alegoria. Segundo a definição de alegoria que nós já apresentamos, não estamos dizendo que esta alegoria seja um mito, nem que não tenha acontecido. Lembre-se que uma alegoria é uma história na qual as pessoas, lugares e fatos têm outro significado. Se a história de Oséias aconteceu literalmente ou não, não importa. Sua vida certamente tem um significado alegórico. A experiência de Oséias foi uma alegoria dolorosa. A mensagem dessa experiência tão dolorosa é o amor de Deus. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra. Não ministrou nem para o reino do norte e nem para o sul. Amós viveu no reino do sul quando ainda não era profeta. Quando ele foi chamado para ser profeta, trabalhava como colhedor de figos e como pastor. Mas ele ouviu um chamado de Deus para ir e pregar profecias bombásticas no reino do norte. Várias vezes as autoridades religiosas pediram que ele voltasse para casa e cuidasse de sua vida. Oséias viveu no reino do norte e deve ter nascido lá. Ele era o Jeremias do reino do norte e precedeu o cativeiro do reino do norte pelos assírios. A mensagem que Oséias pregava no reino do norte era sobre o amor de Deus. Apesar de eu ter uma biblioteca bem extensa, nenhum dos livros é dedicado ao amor de Deus, sabe? Quantos livros você já leu sobre o amor de Deus, hein? Eu acho que deveríamos ter muitos livros sobre o amor de Deus, porque ele é muito importante. O livro de Oséias fala do amor de Deus. Oséias pregou sobre o amor de Deus para o reino do norte quando o povo de Israel tinha se afastado de Deus e estava vivendo em todo tipo de pecado. Eles adoravam ídolos. Era um tempo terrível para o reino do norte, moral e espiritualmente. Oséias conseguiu prender a atenção do povo pregando sobre o amor de Deus, falando de sua própria história com Gomer. Ele contou como Gomer foi amada de maneira tão incondicional por causa do chamado de Deus. Ele contou que Gomer desprezou esse amor e voltou para sua antiga vida e para seus amantes. Ele também contou que Deus o mandou encontrar Gomer e amá-la novamente. Depois de ter contado sua própria história, Oséias pregou: é assim que Deus se sente em relação a vocês. Vocês fizeram com Deus o que Gomer fez para mim. É isso que acontece quando vocês adoram ídolos. A idolatria de vocês é um adultério espiritual, porque vocês não estão sendo fiéis. Quando vocês cometem imoralidade
entregam-se às coisas deste mundo, cometem adultério espiritual. Vocês fazem com Deus o que Gomer fez comigo. Essa foi a essência da mensagem de Oséias. A essência de sua mensagem estava focada no amor de Deus por Israel. Quando estudamos o livro de Lamentações, eu disse que apesar dos profetas do Velho Testamento serem conhecidos, sim, serem conhecidos por suas pregações de tristeza e destruição, fogo e enxofre, eles também profetizaram uma mensagem de esperança. Agora que estamos estudando os 12 profetas menores, tenha o seguinte em mente. Todos eles pregaram o amor de Deus. Todos pregaram o Deus que ama incondicionalmente. Lembre-se de Jeremias, sentado ali naquela gruta, escrevendo suas importantes revelações. Foi ali sentado naquela gruta que ele declarou: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Depois Jesus veio e foi crucificado exatamente naquele lugar onde Jeremias escreveu o livro de Lamentações. Jeremias e Oséias pregaram sobre o mesmo amor, e o mesmo amor que o apóstolo Paulo pregou em 1 Coríntios 13, quando disse que o amor de Deus é indestrutível porque é incondicional. Paulo diz que o amor de Deus é inspirador porque se você ama alguém como Oséias amou Gomer, esse amor vai produzir um tremendo impacto na vida desta pessoa. Você vai perceber que quando o assunto é o amor de Deus, o livro de Oséias é o livro. Na minha experiência de pastor, já aconselhei várias pessoas cujos cônjuges lhes foram infiéis. Às vezes é o homem que, como Oséias, está arrasado porque sua mulher foi infiel. Outras vezes é a esposa que está decepcionada com a infidelidade do marido. O que o cristão deve fazer quando isso acontece, hein? Como o pastor sempre diz que a vontade de Deus para o casamento é que ele seja baseado na exclusividade. Se o seu cônjuge não dá essa exclusividade a você, não acho que Deus queira que você continue nesse relacionamento. Ao mesmo tempo, sempre compartilhe com essa pessoa a história de Oséias e digo, talvez Deus tenha chamado você para ser um Oséias. Deus pode dar a você a graça que lhe deu a Oséias, para amar a pessoa que tem sido infiel a você com o amor que Oséias amou Gomer. Entretanto, acho que isso também é uma opção pessoal. A Bíblia não diz que um cristão deva viver com alguém que lhe é infiel. Às vezes um homem ou uma mulher sente o chamado para amar com o amor que Oséias amou Gomer. Esse mesmo amor, né? E às vezes realmente alguém é chamado para amar com esse amor. O amor de Oséias por Gomer é um exemplo muito bonito para aqueles que já tiveram alcançado um número suficiente de gentios para castigar Israel. Ele se voltará para Israel novamente, que será totalmente salvo. Todos os profetas que tratam deste assunto profetizam o retorno de Israel para Deus e de Deus para Israel. Esse período de afastamento entre Deus e o povo de Israel é chamado por alguns estudiosos de tempo do Lo-Ami. Nos dias de hoje, Deus está falando Lo-Ami. Eles não são mais o povo de Deus, mas está aproximando-se o dia quando o povo judeu será novamente o povo de Deus. Preste atenção em mais esse grande sermão de Oséias. Não terei compaixão alguma, embora Efraim floresça entre os seus irmãos. Um vento oriental virá da parte do Senhor soprando desde o deserto. Sua fonte falhará e o seu poço secará. Todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. O povo de Samaria carregará sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Esse texto faz referência à conquista pela Síria. A conquista de Samaria e o cativeiro do povo pelos assírios seria o fim de tudo. Oséias profetizou que eles não retornariam do cativeiro e o povo do reino do norte nunca mais voltou. Junto com Paulo e outros profetas, Oséias também profetizou o retorno espiritual do povo de Deus nos últimos dias. Mesmo não falando sobre o retorno do reino do norte do cativeiro assírio em 70 anos, como aconteceu com o reino do sul, Oséias ainda tinha uma palavra de esperança para aquele povo. Todos estes profetas tinham uma mensagem de esperança. Mas para dar essa palavra de esperança, Oséias teve que falar dos últimos dias, sobre os dias em que haverá um retorno espiritual do povo de Israel para Deus. Este retorno ainda não aconteceu. Hoje, quando visitamos a Terra Santa, constatamos que o retorno geográfico do povo hebreu para sua terra já ocorreu.
Mas ainda não aconteceu o retorno espiritual. Isso ainda vai acontecer. Este retorno espiritual ainda está no futuro. Oséias pregou esta mensagem de esperança. Ele disse: naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. É claro que Oséias estava se referindo a um acontecimento dos últimos dias. Naquele dia eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Oséias estava profetizando o retorno espiritual do povo de Israel. Ele está profetizando sobre algo que ainda hoje não aconteceu. A volta do povo do reino do norte de Israel para Deus e Deus para o povo. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como a chuva de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Quando estudamos os 12 últimos profetas, descobrimos que todos eles previram o retorno espiritual e a restauração de Israel, mas muitas dessas profecias ainda não se cumpriram. Zacarias profetizou o dia em que o povo judeu terá grandes pregadores, como eles foram nos dias dos 12 profetas. Zacarias diz que está chegando o dia e que será como era antes. Ele profetiza que as pessoas pegarão um judeu pela roupa e lhe dirão, Deus está com você, e desejarão ouvir a palavra de Deus. Isso ainda não aconteceu. Quando Oséias fala da dor do seu coração, da dor do amor de Deus por Israel, ele fala assim, como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos dos outros, Israel? Meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Oséias chama o povo de volta para Deus. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Ele convoca o povo para se acertar com Deus. Semeiam a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Quando o povo do reino do norte estava prestes a sofrer o castigo de Deus por meio do cativeiro assírio, Oséias diz a eles que Deus nunca quis que eles tivessem reis. Oséias os lembra que foram os reis que causaram... Pegue sua Bíblia, acomode-se e ouça. Quando Oséias pregava seus sermões tão corajosos e importantes, num tempo em que a idolatria era o grande pecado do povo do reino do norte, e além da idolatria, o povo de Israel também vivia na imoralidade. Oséias foi muito direto quando pregou. Ele disse, os israelitas, mesmo quando acaba a bebida, continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Você é bem-vindo para mais um encontro com a palavra. Em nosso último programa, fizemos uma introdução ao estudo do profeta Oséias. Ouça como Oséias pregava. O mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria, a capital de Israel, ficam revelados, pois praticam o engano. Ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas. São todos adúlteros, queimando como um forno cujo fogo o padeiro não precisa atiçar. Todos eles se esquentam como um forno e devoram os seus governantes. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. O povo de Israel estava parecendo um bolo assado por fora e cru por dentro, ou seja, não prestava para nada. Conheço a história de um pastor que pastoreava uma igreja. Todo ano os membros se reuniam para se decidir se o pastor ia continuar ou não. Um dos líderes da igreja era o porta-voz. Decidimos que queremos o Senhor no próximo ano. O pastor disse, fico feliz em ouvir isso e ver que vocês estão satisfeitos com o meu trabalho. Ao que a liderança respondeu, nós não dissemos que gostamos do seu trabalho nem seu ministério, hein? Na verdade, alguns acham que a igreja nem precisa de pastor. Ter um pastor como o Senhor é nada, dá na mesma. Oséias falou a mesma coisa de Israel.
Seu povo não vale nada. Ele sempre foi muito direto em suas pregações. Israel é devorado, agora está entre as nações como algo sem valor, foi para a Síria. O jumento selvagem mantém-se livre, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. A glória de Efraim lhe fugirá como pássaro. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Essa última frase, usada hoje como ditado, veio de um dos sermões de Oséias. Você sabia? Estudando Oséias, descobrimos qual era o sentimento de Deus em relação aos reis. Toda a sua impiedade começou em Gilgal. Foi em Gilgal que o povo pediu um rei a Samuel. De fato, ali os odiei. Por causa dos seus pecados eu os expulsarei da minha terra. Não os amarei mais. Todos os seus líderes são rebeldes. Era assim que Deus se sentia em relação aos reis que Israel tinha escolhido. Vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano. Visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros, o fragor da batalha se levantará contra vocês de maneira que todas as suas fortalezas serão devastadas. Esse era um aviso do cativeiro pelos assírios. Oséias foi duro com os sacerdotes. Eles se alimentam do pecado do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Oséias, todos eles culparam os líderes espirituais de Israel pela decadência moral e espiritual do Reino do Norte. Além de todos os sermões de Oséias, seu livro também traz muitas ilustrações. Você observará a profecia que se revela por trás do seu simbolismo. Por exemplo, os nomes dos filhos que Oséias teve com Gomer têm significados importantes. O primeiro chamava-se Lo-Ruamá, que quer dizer, acabou a misericórdia. Isso significa que o cativeiro assírio estava vindo e Deus não mostraria misericórdia quando isto acontecesse. Lo-Amim significa não meu. Por causa do tipo de relacionamento que Oséias e Gomer tinham, ele não sabia se os filhos eram mesmo dele. Por isso Oséias chamou o segundo filho de Lo-Amim. Os estudiosos dizem que esses nomes trazem uma profecia. Lo-Amim refere-se a um período da história em que os judeus não serão mais o povo escolhido de Deus. É o que vemos hoje. Paulo refere-se a esse período nos capítulos de 9 a 11 de sua carta aos Romanos e explica que, devido ao fato do povo hebreu ter rejeitado a Deus, Deus se voltou para o povo gentil, que quer dizer não judeu. Alguns chamam este tempo de o grande parêntese. Deus está castigando os judeus por terem se afastado dele e voltando-se para o povo gentil, depois que Deus estão vivendo uma situação de infidelidade. Nem todo mundo consegue ter o amor que Oséias tinha por Gomer. Ela era infiel, mas ele a amava e vivia com ela. Mas era o amor de Deus que estava em Oséias, surtindo esse efeito tão especial. Enquanto você faz esse estudo da Bíblia, observe como Deus sempre preparou e deu as qualidades necessárias para que seus servos exercessem o ministério para o qual ele os tinha chamado. Se Deus precisava que seu povo fosse pastoreado, que tipo de pessoa ele chamava para ser o pastor espiritual do povo? Deus chamava homens como Moisés, Davi, Amós, que eram pastores. No Novo Testamento vemos que Deus precisava de homens, de pescadores, exatamente de pescadores de homens. Aí quem ele chamou? Pescadores, porque eles entenderiam o que significava exatamente pescar homens. Deus dá a seus líderes uma vivência na área para a qual são chamados. Isso torna a mensagem do líder muito mais verdadeira. A verdadeira experiência de Oséias fez sua pregação muito autêntica. Quando ele pregou sobre o amor de Deus, já tinha vivido na própria carne aquele amor. Não sei se você já leu essa frase que foi copiada das paredes de um quarto de um hospital psiquiátrico. Esse quarto tinha sido ocupado por um psicótico. Diz assim: o amor de Deus é muito maior do que a palavra ou a caneta possam expressar. O amor de Deus vai além da mais distante estrela ou do mais profundo abismo. Ainda que pudéssemos encher com a tinta que enche os oceanos e os céus fossem um pergaminho, e se toda pena sobre a terra se prestasse a escrever e todo homem se tornasse um escritor a registrar o amor de Deus, o oceano secaria e o pergaminho se estenderia até o céu dos céus. E o poema continua.
O amor de Deus, rico e puro, impossível de ser medido, incomparavelmente forte, cantem todos os santos e anjos. O amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus não é somente uma canção de santos e anjos. Ele é a canção de Oséias. Durante o estudo do livro de Oséias, vamos perceber que ele foi um grande pregador. A mensagem principal do livro de Oséias é o amor de Deus, mas não é a única. Vamos ver alguns trechos dos sermões de Oséias que nos ajudarão a compreender quais foram as condições políticas e espirituais que resultaram no clima moral no qual Oséias pregou. Esses sermões demonstram as qualidades de Oséias como pregador. Esses antigos profetas eram muito transparentes e a pregação deles franca e corajosa. Eles eram grandes comunicadores. Às vezes seus sermões são de representação simbólica, como os de Jeremias e Ezequiel. Com um estilo ou outros profetas conquistavam a atenção do povo. Mas o nosso tempo acabou hoje. Vamos continuar a falar de Oséias no próximo programa. Tenho certeza que você será muito abençoado com esse estudo. Esteja conosco no próximo encontro com a palavra. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a palavra. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, pastor Edson Bruno. Que bênção ter você conosco hoje. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra, um estudo de toda a Bíblia. Esse estudo já nos trouxe aos profetas do Velho Testamento e chegamos ao livro de Oséias, dentro de uma nova divisão da literatura profética. Os próximos 12 livros que estudaremos a partir do livro de Oséias são denominados profetas menores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são chamados de profetas maiores. De Oséias a Malaquias, temos a divisão dos profetas menores. Na verdade, essa nomenclatura não é muito feliz, porque dá a impressão de que esses 12 profetas são inferiores aos outros que já estudamos. Os chamados profetas maiores receberam este nome porque seus livros são longos, e os profetas menores porque seus livros são menores. Se voltarmos no tempo dos dias do cânon hebreu, descobriremos que esses livros receberam um outro nome. Isaías, Jeremias e Ezequiel foram chamados de os primeiros profetas.
Os outros profetas de Oséias até Malaquias foram chamados de os últimos profetas. Sabe, eu acho esses títulos melhores, porque não denotam uma questão de inferioridade. Todos esses profetas são muito importantes. Os livros dos profetas menores foram todos organizados em uma só unidade. E muitas vezes estudiosos referiam-se a eles como os 12. Eu gosto mais deste nome. Eles foram mantidos em uma unidade para que nenhum deles se perdesse, pois eram considerados de grande valor. Gostaria de enfatizar logo no início do estudo que não há nada de inferior nos livros dos profetas menores. Talvez até esses profetas tenham sido profetas mais importantes, porque conseguiram sintetizar melhor a verdade. Sabe, e eles foram capazes de dizer o que precisavam com menos palavras. O primeiro dos 12 profetas a aparecer é Oséias. Oséias é o profeta do amor de Deus. Ele teve uma experiência muito forte. Deus lhe apareceu e disse: case-se com uma prostituta. O nome da prostituta era Gomer. Deus disse: eu quero que você se case com Gomer, que a ame e a trate como se ela fosse a melhor e mais temente mulher do mundo. Oséias não entendeu nada, mas sabia que Deus o estava mandando fazer aquilo e por isso fez. Depois de ter se casado com Gomer e de tê-la amado com um amor incondicional, como o amor que Deus tem por nós, Gomer voltou à sua antiga vida nos bordéis, aos seus amantes. Isso deixa Oséias arrasado, com o coração muito ferido e caído diante de Deus. Depois de algum tempo, Deus diz a ele: Oséias, agora quero que você encontre Gomer e a traga de volta. Coloque-a numa casa provisória por algum tempo para você ter certeza que ela não tem nenhuma doença. Depois disso, leve-a de volta para casa. A essa altura, esse casal já tinha filhos. Deus disse: traga Gomer de volta para você e para seus filhos e trate-a como se ela fosse a mulher mais temente a Deus do mundo. Outra vez Oséias ficou sem entender. Mas mesmo assim ele procurou, encontrou Gomer e a trouxe para casa, porque tinha certeza de que era Deus quem estava mandando levá-la de volta para casa. Depois de passar por essa experiência, Oséias foi comissionado por Deus para ser o profeta do amor de Deus. Oséias e Amós foram os únicos profetas que pregaram para os israelitas do Reino do Norte. Todos os outros profetas ministraram principalmente para Judá, o Reino do Sul. Jonas ministrou para o povo de Nínive, que era a capital dos inimigos do Reino do Norte. Na verdade, Jonas